E aí pessoal, tudo bem? Hoje é uma live muito aguardada sobre harmonização facial e é lógico que eu vou explicar para vocês como que eu faço para otimizar o tempo da criofrequência em 20 minutos. Eu vou explicar para vocês, a gente já tem uma live, né, onde eu mostro todas as imagens que eu utilizo para estar fazendo uma avaliação facial. Então, eu gosto muito de estar utilizando um tablet com todas essas imagens, né? Hoje eu vou estar mostrando para a Fernanda aqui através do celular mesmo. Isso pode ser com o computador, pode ser com o próprio celular, pode ser no tablet, tá? A questão é que a gente precisa estar sempre preparada numa hora de avaliação para a gente ter todos os recursos necessários para a gente poder fazer quebra de objeção. E o que eu falo muito? Que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Eu vejo muito pessoal utilizando só foto de antes e depois para estar mostrando para o cliente os resultados e o que pode ser o tratamento. Mas muitas vezes a gente utiliza fotos, que depois eu vou estar compartilhando com vocês, se vocês quiserem, estiver assistindo aí, se quiserem ter acesso a esse bloquinho de fotos que eu vou estar mostrando aqui para ela, tá? É só vocês me pedirem, tá bom? Então, o que seria um rejuvenescimento tridimensional? Então, o próprio nome já diz que a gente trabalha em 3 dimensões, né? Então, quando a gente busca trabalhar em 3 dimensões, a gente tem um arsenal de tecnologia e também de procedimentos invasivos que a gente pode estar fazendo para buscar esse rejuvenescimento tridimensional. O que eu sempre falo? Faz muito sentido a gente estimular o colágeno do próprio cliente para depois a gente ir com os outros recursos, tá? Então, o rejuvenescimento tridimensional, ele não é uma regra, tá? Você pega o recurso que você tem na mão, inclusive eu falo que depois da gente fazer aula de harmonização, a gente nunca maqueia da mesma forma, né, Fê? Não. Então, a gente sempre tá buscando fazer o quê, tá? Aqui eu mostro pra pessoa que quer rejuvenescimento tridimensional com essa imagem, que depois eu posso estar fornecendo para vocês estarem explicando para o cliente, tá? Que seria o quê? A gente precisa dividir qualquer face em 3, tá? Aonde a gente precisa suspender o terço superior, projetar o terço médio e encurtar o terço inferior, tá? Quando uma pessoa procura a gente para poder fazer uma avaliação, sempre ela vem com alguma queixa, tá? Então, como que você consegue o melhor resultado e mostrar para a pessoa essa visão de rejuvenescimento tridimensional com base nessa harmonização, né, facial que é tanto falar, tá? A gente precisa sim entender o que o cliente quer, mas quem é o especialista somos nós, né? E o que a gente busca, né? A gente busca principalmente realçar a beleza da cliente, tá? Então, se a gente vier só com recursos que são de preenchimento, né, botox, acaba que, o que vai acontecer muitas vezes? A pessoa, ela vai mudando, né, o sorriso, vai mudando a estética, não vai desaparecendo, né, a identidade daquela pessoa. E hoje, quando a gente fala com especialistas em harmonização, a gente fala muito sobre a associação de técnicas. Porque você associando técnicas, aí sim você vai conseguir realçar a beleza natural do cliente. É isso que eu falo muito. E é lógico, né, que o que eu vou estar fazendo aqui, vou estar demonstrando para vocês, são 20 minutos de criofrequência na face, com base em pontos de sustentação do rosto, que eu vou estar explicando aqui para vocês. E aí, pode fazer mais tempo? Lógico que pode fazer mais tempo. Mas muitas vezes a gente não tem mais do que 20 minutos, por exemplo, para estar fazendo o procedimento, né? Eu contei para vocês na live passada, né, que esses 20 minutos é o tempo padrão que a gente tem para demonstrar para um profissional, né, para um médico, nos congressos que a gente ia, né, e vai ainda, se Deus quiser, assim que terminar essa pandemia, a gente gastava, assim, vários rolos e muita demonstração. E, gente, não adianta ficar falando para quem vai comprar o equipamento sobre só questões técnicas. A gente sempre foi muito conhecido nos congressos, sempre o nosso estande esteve muito cheio, porque a gente mostrava o equipamento agindo na prática. Então, assim, olha para vocês verem o tanto que eu acho que vendas é muito interessante, né? Venda, o gatilho dela é emoção, é emocional, tá? Então, eu vou falar isso com a Fernanda, vou explicar para ela o que é um rejuvenescimento tridimensional, vou explicar para vocês, tá? E o que seria a sequência? Uma demonstração.
Porque na demonstração eu consigo mostrar na prática o que eu tô falando, tá? E quando o cliente percebe uma melhora, aquilo para ele tem um valor diferente. E tendo um valor diferente, eu consigo vender, né, com um preço mais justo, né? E hoje, se você for olhar, eu faço criofrequência facial. Tem gente que cobra R$800, tem gente que cobra R$70. O preço varia muito, 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 muito. E muitas vezes você vê gente cobrando menos e fazendo muito tempo, mas não trabalhando exatamente esses pilares de sustentação que eu vou estar explicando para vocês, tá ok? Então, o que vocês precisam entender? Que quando o cliente ele busca rejuvenescimento, você já tem todo o seu arsenal que você tem na tua clínica do que trabalha com rejuvenescimento. Então você precisa entender e dominar todas as tecnologias que você trabalha para conseguir montar um protocolo específico para o seu cliente, tá? Ou então você iniciar a jornada com alguma ação. E essa alguma ação, para mim, é sempre estimular o próprio colágeno do cliente primeiro, para depois a gente intervir com outros procedimentos, tá ok? Então vamos lá, vamos analisar. A Fê tá com quantos anos? 42. 42. Depois dos 25 anos a gente perde colágeno, né? Então, aquele volume que eu falei da outra live, que a gente percebe como se a gente estivesse derretendo, né? Que a gente vê que tem um flanco aqui, mas muitas vezes não tem a ver com eu ter engordado ou não, tem a ver com o quê? Com a perca de colágeno estrutural. Isso é muito, muito mais falado na face, gente, né? Essa perca de colágeno estrutural, essa perca de sustentação. E o que eu mais vejo é as pessoas trabalhando só aonde quer rejuvenescer. Eles não trabalham a causa, tá, do problema. E aí a gente precisa entender muito sobre essa questão da sustentação. Então, se no rejuvenescimento tridimensional eu preciso encurtar o terço inferior, olha para você ver que maravilha. Eu tenho uma tecnologia aqui, que é a criofrequência, que eu vou estar demonstrando para vocês, que vai fazer o quê? Vai trabalhar com multipolar mais monopolar, multipolar 650, monopolar 400. Toda essa energia seria impossível de ser controlada, né, se não fosse pelo frio, né? Então, assim, eu tenho uma tecnologia muito segura que vai acumular o máximo de energia possível. E a gente sabe que, falando de radiofrequência, quanto mais joule eu acumular, mais intensa vai ser a minha neocolagênese. E quando eu trabalho com a multipolar a nível derme e trabalho com a monopolar, trabalhando toda a parte de colágeno estrutural de maneira profunda, eu tenho esse efeito de pele colada, gente, tá? E o que é mais interessante, do mesmo jeito que a gente consegue fazer a contração horizontal, também a gente faz a contração vertical. E também a gente consegue trabalhar a parte da apoptose e também a parte da lipólise. Então, assim, aquela chapada que eu dou no abdômen, eu também consigo diminuir papada e consigo trabalhar esse contorno. Então, vamos lá. Terço inferior, eu preciso encurtar. Então, eu posso pegar uma pessoa que tá magrinha, que tem o rosto magro, que eu tenho ponto em comum em todos. Então, vamos analisar. Olha o meu rosto, tá? Eu tenho o rosto mais fino, tá? Do que o da Fê. Se falar com a Fê assim, mostrar que eu tenho uma imagem aqui, ó, que eu gosto muito de mostrar, que é uma Barbie antes do dermato e depois do dermato. Adoro essa imagem, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas eu gosto muito de mostrar pra mim entender qual que é o perfil da cliente, né? Qual das duas Barbies você identifica mais? Com certeza, a Barbie depois do dermato. A Barbie sexy depois do dermato, não é isso? Só que se perguntar pra mim, por exemplo, eu ainda acho a outra Barbie antiga um charme. E do ponto de vista de harmonização, tá tudo correto, tá? Ela está, tá? Da parte de harmonização, se a gente for avaliar as duas, tá tudo certinho. Não tem uma regra. Ah, precisa de ter bocão. Ah, precisa... Qual que é a regra, gente? Eu preciso pegar tudo que eu ganhei de volume aqui, tá? E preciso voltar. Então, por isso essa que a gente fala de encurtar o terço inferior. A partir do momento que eu utilizo uma tecnologia, que no caso é a criofrequência, que trabalha o multi mais mono, e eu trabalho o pescoço, trabalho esse contorno aqui, isso pode ser feito na Fê e pode ser feito em mim. Inclusive, na Yara, vem cá, Yara. Tá com quantos anos, Yara? 19. 19. Yara tá com 19 anos, precisa cair pra poder tratar? Não. Aí o que vai acontecer? Tá pegando? Uhum, Espero que esteja pegando, porque ela é a nossa
câmera que tá vendo, né? Então, se não pegar, depois vocês avisam que eu trago ela de novo aqui. A Yara falou comigo que quando ela faz assim, ela percebe um papinho. Olha pra vocês verem. De lado, principalmente. Então, você imagina, gente, uma pessoa que é jovem, que nem teve perca de colágeno estrutural, o colágeno tá todo vapor. Muitas vezes a gente pode trabalhar essa remodelagem tridimensional, melhorando ainda mais, realçando ainda mais a beleza dela. A gente já fez a sessão e deu diferença, né? Então, você vê que você consegue trabalhar de todas as formas. E há um ponto em comum entre eu, a Yara e a Fê, e uma pessoa mais velha também. Se chegar uma pessoa de 70, de 80 anos, a gente precisa fazer tudo isso. A gente precisa colar aqui e fazer essa sustentação. Outro ponto em comum que eu acho que é muito importante é a gente avaliar o cantinho da boca. O da Fê já tá caidinho, o meu já tá caidinho, o dela não tá caidinho ainda não. Mas se eu falar com ela o que ela acha de um sorriso assim mais levantadinho, de realçar a boca dela, ela vai gostar. Com certeza. Não vai? Então eu consigo trabalhar um pilar de sustentação aqui, consigo trabalhar um pilar de sustentação aqui e um pilar de sustentação aqui. Posso realçar o maxilar dela, tá? Que isso também não vai atrapalhar nessa questão. Isso, eu realçaria o maxilar e trabalharia os três pilares de sustentação e aqui. Outra coisa muito interessante também que a gente pode trabalhar, mas aí a gente não pode trabalhar com a monopolar, existe um tipo de preenchimento que chama preenchimento delta, tá? É invasivo e ele faz triângulos aqui, ó. E aí ele coloca o preenchimento aqui e estimulando o colágeno aqui, tendo preenchimento de colágeno aqui, ela faz o lifting assim, ó. Então, se a gente fizer mais estímulo de colágeno aqui, tanto na Yara, tanto pra mim quanto pra Fê, você concorda comigo que aqui é um ponto estratégico também que pode ser trabalhado, tá? Então, assim, esses são os pontos em comuns. De restante, a gente tem outras coisas que a gente pode estar trabalhando, tanto pra mim, quanto pra Yara, quanto pra Fê. Então, assim, gastei meus 20 minutos nessa parte de sustentação. O que eu vou fazer? Muitas vezes um peeling, né? Vou fazer uma máscara iluminadora, alguma coisa assim. E aí eu consigo fazer uma terapia combinada, tá? Associando várias coisas que o meu cliente precisa. Posso cobrar o meu preço mais alto por esse procedimento e ele pode ser também o meu produto de entrada. A gente precisa pensar na estratégia do negócio, tá? E entender qual é o produto que eu preciso, que o meu cliente precisa, tá? Hoje eu quero que vocês entendam como que a criofrequência em 20 minutos pode otimizar todos os tratamentos que você tem de rejuvenescimento, tá? Ou então, de você também estar fazendo separado. Você pode simplesmente ter um tratamento separado de 20 minutos de entrada, onde você consegue trabalhar com a criofrequência desta forma que as outras tecnologias que você tem na clínica ou os outros procedimentos não conseguem fazer, tá? Como a gente atende muito médico que faz botox, que faz preenchimento, né? Todos eles falam com a gente o seguinte, que vale muito a pena fazer o criolifting. O criolifting é a sessão que a gente tem de 50 minutos visando essa harmonização facial tridimensional. Eles falaram que assim, fazendo as 4 sessões de criolifting, na hora que vai fazer o botox e o preenchimento, eles usam no mínimo a metade do que de antes da avaliação. Então imagina, se você cobrar para estar fazendo o procedimento no geral e não olhando quantas unidades, porque o cliente não está comprando unidade de botox, o cliente não está comprando preenchimento, o cliente não está comprando sessão de criofrequência, ele está cobrando o resultado final. Muitas vezes você ali fazendo essas 4 sessões de criofrequência num tempo de 50 minutos, dedicando muito mais tempo do que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E aí sim a gente tem um esquema específico para cada queixa. Aqui eu mostrei para vocês os pontos em comum. Mas quando você faz o criolifting, você tem 6 esquemas. Então a gente vê qual que é a prioridade do tratamento. No caso, por exemplo, a Fê. O que mais te incomoda, Fê? Eu vejo que a parte de baixo tá bem envelhecida. Tá, a parte de baixo tá bem envelhecida. Só que se a gente for analisar, seria mais o canto da boca e essa parte de sustentação. Então a gente tem um esqueminha onde a gente prioriza isso aqui. Como a Fê ela não tem papada, então eu não vou ficar muito tempo aqui embaixo, eu vou ficar mais tempo fazendo essa sustentação. E aí, como se fosse cara crachá, né? Eu tenho um esquema exatamente com os tempos que eu tenho que fazer, tá? E aí, nos 8 minutos, né,
vamos dizer assim, de opcionais, é aonde que a gente faria no segundo, na segunda região que ela mais reclama. Que normalmente, né, ou é uma marca de expressão, ou é a papada, sempre tem, né, algum outro ponto que ela quer trabalhar mais. E aí a gente vai ter os esquemas, ter o protocolo, mas personalizando sempre. Quem ficou interessado pelo CryoLifting, depois é só entrar em contato, que aí a Yara vai estar explicando para vocês como que vocês fazem para ter acesso a esses protocolos e ser uma licenciada, tá? Do CryoLifting, que tem todo um passo a passo. Mas o que eu quero mostrar aqui hoje para vocês, gente, é algo que se vocês tiverem a criofrequência, vocês já conseguem colocar em prática hoje, tá? E já criar um protocolo com o nome de vocês. Então a gente falou muito, a gente teve uma oportunidade aí, né, do curso avançado, para vocês poderem criar o próprio protocolo, né? Então eu mostrei o corporal por conta disso, a gente vai ter uma maratona, né, só voltada para isso. E a mesma coisa eu falo para vocês do facial. A gente precisa de criar um produto de entrada, tá? Principalmente de baixa resistência, para tirar o uau do nosso cliente. E eu, assim, eu fico encantada com os resultados da criofrequência em pouco tempo. Só que a gente precisa entender exatamente o que a gente quer fazer com o cliente, que é em comum com a maioria, né, das pessoas que vão estar procurando a nossa clínica. Então eu mostrei para vocês aqui a Yara, né, com menos de 20 anos, a Fê, né, que tá quase chegando nos 40. Passei dos 40. E eu também já passou dos 40. E eu que tô quase chegando nos 40, tá? E a mesma coisa para uma pessoa mais velha. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encurtar o terço inferior, preciso projetar o terço médio e suspender o terço superior, tá? Quando você fala isso para o cliente, eu gosto muito de mostrar isso no espelho. Eu vejo para ela e falo assim, Fê, é o seguinte, esse peso que você tá sentindo aqui, ó, esse volume que você tá notando aqui, não era assim antes, era? Não. Não era. Então, vamos lembrar quando você tinha 20 anos, como é que era esse contorno aqui? Eu era mais gordinha, mas assim, era bem mais... Eu não tinha canto de boca caído, né? Então ele era totalmente diferente. Então a sua reclamação seria, que é muito comum entre os jovens, o meu rosto é muito redondo, eu quero diminuir as minhas bochechas, exatamente, não é? Aqui muito alto, né? Exatamente o que hoje a gente mostra que é lindo, né? A gente tem inclusive uma jovem tratada dessa forma, que a gente fez exatamente esse procedimento que é o CryoLifting, e sem tá diminuindo aqui, a gente consegue dar aparência de rosto mais magro. É só a gente pensar na Angelina Jolie, né? Essas marcações, o efeito de bichectomia, que é o que a Fê gosta, que é o que a gente pode estar fazendo também aqui nesses 20 minutos, tá? Então, vamos lá. A gente precisa encurtar aqui, tá, Fê? E pra gente poder projetar aqui. Por que que isso acontece? Perca de colágeno estrutural. Então, você percebe que diminuiu o volume daqui e esse volume vem sendo acumulado aqui, tá? Então, a gente precisa fazer um tratamento onde a gente não trabalhe só o colágeno superficial, a gente também precisa de trabalhar o colágeno profundo, tá? Faz sentido isso pra você, a gente trabalhar aqui, ó? Faz tá? Muito. Então, muitas vezes o cliente ele vem reclamando do sulco nasogeniano, e aí quando você mostra isso aqui pra ele, tá? E mostra que você precisa fazer um lifting aqui, olha como é que o sulco nasogeniano ele muda. Eu não mudei aqui, ó. Pode preencher aqui? Lógico que pode preencher, né? Seria uma alternativa? Seria uma alternativa. Pode preencher e depois fazer frequência? Pode. A gente tem aí um intervalo, todo um protocolo, né? Mas o que seria ideal se o cliente não tiver preenchimento, né? A gente vir fazendo toda essa parte de sustentação, essa parte de lifting, tá? Para a gente poder realmente ver aonde que realmente é necessário de fazer o preenchimento, tá? E aí o que eu percebo? Muitas pessoas que vêm reclamando aí do sulco nasogeniano, eu mostro para ela que esse pilar de sustentação aqui da boca, aqui, por exemplo, vai rejuvenescer muito mais do que a gente ficar preocupando com o sulco nasogeniano. Aí eu mostro uma foto de pessoas que eram incomodadas com o sulco nasogeniano, mas que depois de preencher o efeito não ficou muito legal. E quando a gente mostra essas imagens, por exemplo, essa aqui de exageros, tá? A pessoa, ela não tá vendo ela, porque se eu falar assim, olha, Fernanda, você tá reclamando, por exemplo, do sulco nasogeniano, mas você está errada, eu que tô certa. Não é bem assim. Eu gosto de mostrar casos parecidos com o dela,
que não ficaram bons porque a pessoa só preocupou em preencher e aí tirou a pessoa, não ficou mais parecida. Tipo assim, a gente não consegue reconhecer a pessoa mais, justamente porque perdeu essa identidade. Ele, né? Fica vazio, né? O terço médio aqui ficou vazio. Exatamente. E tem gente que preenche tanto, fica lisinho, mas ainda fica parecendo um fofão. Porque não tá priorizando exatamente isso, que é a parte, né, de fazer essa sustentação. Então vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês na prática, quando a gente cola aqui e trabalha esses pilares de sustentação, automaticamente aqui levanta um pouquinho, tá? E aí a gente já sabe, vou mostrar para vocês todos os movimentos estratégicos que eu faço com a criofrequência, mas eu vou iniciar com 14 minutos, que é o tempo base de sustentação que a gente precisa de ter para estar tendo um resultado legal, pelo menos 1 minutinho em cada ponto que eu vou estar demonstrando para vocês, tá? E aí, cantinho da boca, precisa ser realçado, cauda da sobrancelha e por aí vai. Mas olha para você ver, quando você mostra para o cliente e se faz sentido fazer assim, se faz sentido fazer assim, não tem quem não note a diferença e a necessidade da gente não trabalhar o que o cliente está reclamando. Olha pra você ver, ela está reclamando daqui, ó, desse volume. Eu não pego aqui e mostro a diferença. Olha pra você ver. Se a cliente vê isso no espelho, vê, Fê? Percebe que eu não posso trabalhar só onde ela está reclamando, eu preciso ir na causa do problema. Vocês concordam comigo? Se eu parar de trabalhar aqui, ó, o lifting daqui, ó, mesmo assim, sustentando aqui, olha pra você ver o que acontece. É totalmente diferente. Mostrar isso pro cliente, gente, é fundamental. E se vocês puderem mostrar isso na prática, como eu vou fazer com a Fernanda, aí sim vocês conseguem vender com valor agregado muito maior, tá bom? Ah, Andréa, tem que tirar brinco, essas coisas? Não tem necessidade. Por que eu gosto de tirar? Eu falo pro cliente assim, ó, se você tirar, eu aplico na sua orelha. E rejuvenescer a orelha também é bom, e não vai te custar nada mais por isso. Né, Fê? Então você quer rejuvenescer a orelha também, não quer? Hã? Aí eu pego o meu gelzinho glicerinado, que a gente já ensinou a fazer. Se você não sabe, comenta aí, não sei fazer a misturinha, que a gente tem videozinho pra tudo isso. Tá, pessoal? Vou utilizar o tempo aqui. Fazendo assim. Prometido, né? Fazer aqui na orelha. Vamos lá. Programei o meu aparelho multi mais mono e essa programação eu só tenho em body e tratamento, tá? Vou colocar mix. Vou colocar Max Code. E aí eu vou iniciar fazendo a sustentação de pescoço, tá bom? Então assim, eu sei que no treinamento oficial é 4 vezes o tamanho do aplicador e eu tenho que ficar 4 minutos, né? Então se a gente for olhar aqui, eu tenho 3 vezes o tamanho do aplicador como área, aí eu teria que ficar 4, 4, 4, então já seria um tempo enorme de tratamento. Como a gente está mostrando aqui como que você consegue otimizar o tempo, essa regra ela ainda vale como tempo máximo de concentração de energia. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer pelo menos 1 minuto e eu gosto de fazer pelo menos 2, porque a área é muito grande. Quando eu pego áreas menores, eu faço 1 minuto no mínimo, tá? E quando eu pego áreas maiores, eu faço pelo menos 2 minutinhos, tá bom? Então se eu ligar aqui, eu posso estar fazendo, olha, aqui, ó, atrás da orelha. Gente, é muito importante você fazer e falar para o cliente da importância de você fazer esse lifting aqui, ó. Às vezes a pessoa tá reclamando de uma flacidez aqui, a causa tá aqui, ó, tá? E o cliente, ele sente muito mais cuidado quando você mostra para ele que você tá pegando aqui, ó. Qual que é a clínica que tá fazendo no pescoço dela, aqui atrás da orelha, na orelha, quem que faz? Né? Então, precisa entender que muitas vezes a diferenciação e o cuidado que o cliente tanto precisa, ele tá nos detalhes, tá? Eu vou fazer só 1 minutinho, a gente só vai fazer demonstração, mas vocês vão ver que só com demonstração já vai dar uma diferença grande, tá? De uma área para outra.
Aqui, ó, o Rosicler tá perguntando se Max Cold não é muito frio para passar no rosto. Sabe por que não, Rosicler? Porque o Max Cold, quando a gente utiliza o multi mais mono, a gordura, ela, por bioimpedância, ela absorve muito mais energia do que qualquer outro tecido. Então você acaba tendo muito mais calor internamente quando a gente utiliza o multi mais mono. E se você coloca o Maxi Cold utilizando na face o multi mais mono, é muito apropriado para a gente ter o efeito de lifting. Agora, quando é aqui na parte de cima, não. Muitas vezes eu coloco até -5 mesmo, porque aí o frio aqui já é muito grande e eu não utilizo, né, no terço médio nem no terço superior, eu não utilizo o multi mais mono, tá? Só utilizo o multi mesmo e no raio, tá bom? Bem confortável. Porque nessas regiões aqui, ó, não é projetar e suspender, então eu não posso diminuir volume. Então eu tenho que dominar minha tecnologia e saber que aqui eu não vou perder volume. Não perdendo volume, não utilizando o mono, aí eu posso estar utilizando no -5, que fica mais tolerável para o cliente. Aqui tá tranquilo, ó. A temperatura dela aqui, ó, ainda tá geladinho. Eu não preciso ficar medindo a temperatura dela aqui tá positiva. Se quiser usar. Mais um, Ó, não marca porque tá abaixo da temperatura basal, tá vendo? Mas ele tá numa temperatura positiva, porque o aparelho me mostra também a temperatura. Tá? Ó, fiz aqui pouquinho tempo, mas já vai dar diferença, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu venho aqui fazendo aquela aplicação de sustentação aqui, ó. Muito importante, gente, vocês treinarem a aplicação. Por quê? Você deu, porque você não tá fazendo criofrequência, deu 36, né? Esse termômetro, ele só marca quando tem temperatura corporal normal. Tipo, se passa de 40, ele dá high. Se é abaixo, ele dá low. Entendeu? Entendi. E quando é a temperatura entre 36 e 40 graus, ele mede. Fiz 1 minutinho aqui. Eu vou trabalhar o pilar de sustentação que eu mais gosto, que é o do canto da boca, tá? Pode tirar o aparelho? Pode. O que não pode é encostar e tirar só uma parte, porque senão pode dar um pique de corrente elétrica no seu cliente, tá? E muitas vezes esses picozinhos que dá, não tem nada a ver com a concentração de energia que eu acumulei no tecido, tá bom, gente? André, e a live vai ficar gravada? O que a gente faz com esse pessoal hoje? Ó, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar essa live no ano sublime, tá bom? Então eu vou colocar lá só no ano sublime, aí quem entrar no grupo do ano sublime, eu vou disponibilizar a live lá, tá bom? A gente tem um grupo de dicas do Drena Crio, esse do ano sublime que é variado, né? A gente coloca lá, o que você achou disso, Yara? Ótimo, mas tem que entrar no grupo, hein? Tem que entrar no grupo e quem já tem qualquer curso da Sublime, é só solicitar. Ó, fiz 1 minutinho aqui, gente. Qual o outro pilar de sustentação que eu vou dar aqui, principalmente naquele volume que ela reclamou, ó, aqui no centro, ó.
Esse é um pilar de sustentação muito importante, ele é feito em qualquer pessoa. Eu quero que vocês entendam que eu não posso perder volume aqui, então meu movimento ele tá vindo daqui até aqui, tá? Às vezes não tá muito claro para vocês no vídeo, mas eu tenho que fazer uma linha daqui até aqui e eu não posso passar dessa linha, porque senão eu dou efeito de bichectomia. Pra ela gosta, mas no meu caso, por exemplo, que não gosto, eu tenho que limitar o meu movimento. Fiz um minutinho aqui, aí agora eu venho fazendo esse pilar de sustentação aqui, ó. Que eu posso, inclusive, fazer ele assim, ó. Realçando o maxilar e já sustentando, ó. Mas, de novo, eu não posso passar dessa linha, porque senão eu afino o rosto. No cryolifting são vários pilares de sustentação. Aqui eu tô resumindo para mostrar para vocês como que a gente pode otimizar, tá bom? Posso, inclusive, se eu quiser fazer assim, ó, eu posso fazer, ó. Vai depender muito do treino de punho de vocês, né? Pronto. Então, vamos contar quanto tempo foi feito? 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei 5 minutos em pontos estratégicos aqui e eu já consigo ver uma diferença muito grande. Eu não sei se dá pra ver aí na parte da visualização. Olha que feio. Você consegue ver a diferença? Eu adoro quando o próprio cliente vê a diferença. Com certeza, meu canto de boca. Olha o cantinho da boca como que tá outra coisa, tá vendo? Aqui, e esse aqui Suco nasogeniano, olha a projeção aqui. Olha aqui. E com 5 minutos, não é isso? Olha como que aqui tá bem vazio e aqui mais cheinho. Né? Eu faria mais tempo aqui, faria mais tempo. E também a gente poderia começar a fazer alguns movimentos opcionais, que é, por exemplo, a gente fazer aquele movimento de bichectomia, né? Que a gente pode afundar aqui, ó, pra dar aquele resultado que você gostou da Barbie depois do derpato. Sem pressão, com pressão. Sem pressão, com pressão. O pessoal tá falando aqui, incrível a diferença, top demais. Tá vendo? Mas aqui eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Trabalhou nos pontos certos, é que meu olho é muito clínico. Com o tempo vocês vão conseguir treinar isso, né? Então, assim, conseguiram entender aonde são os pontos de sustentação que eu expliquei, fazer exatamente ali, o resultado vai ser igual. É porque muitas vezes é difícil de entender que é o simples que vai funcionar. E eu fazendo, eu olho muito a reação do tecido e vou mudando. Só que cada vez mais eu percebo que se a gente for fazendo 1 minuto e depois observa, 1 minuto, depois observa, fica mais didático para vocês fazerem e para vocês também passarem para a equipe de vocês. Que aqui normalmente a gente faz 4 minutos para dar efeito de bichectomia, tá? Vou fazer 1 minutinho só. Oi? Ah, meu Deus, tá desligado. Que manota, hein, Fê? Fala, ai, não passa desligado não, que demora tanto tempo pra deitar. Nunca deito. Você falou que ia fazer 1 minuto? É. Eu ia voltar. Eu ia só demonstrar, depois eu empolguei. Então, vamos fazer assim 1 minutinho. Sem pressão, com pressão. Agora com o aparelho ligado, ó. Acontece. Coisas do ao vivo. Isso. É uma coisa importante, elas
terem essa percepção, essa sensibilidade de observar, Sim. pode acontecer de estar fazendo o cliente. Não, eu ia com certeza, eu ia ver que não tava realçando muito não, que eu ia precisar fazer muito tempo. Que bom que o aparelho acende, né, gente? Isso que eu falo, gente, eu dou aula de criofrequência, mas vocês conseguem me passar com grande facilidade, né, Fê? Prática clínica é muito bom. Infelizmente eu não tô atendendo mais ninguém, gente. Fico só no estratégico aí, né? Só na parte de liderança. Mas olha pra vocês verem, um pouquinho que a gente fez aqui já começou a afundar. Olha, Foi uns 30 totalmente segundos. diferente. Olha aqui como que ressaltou aqui em cima. Isso. Quais os outros pontos que eu gosto aqui. de... Olha aqui, aqui, olha aqui como ficou mais altinho. Nossa, aqui assim dá muito Tá diferença. dando muita diferença? Muita. Tá vendo? Então eu vou vir aqui, ó, e vou mostrar outros pontos pra gente poder trabalhar, tá? Vou tirar a placa. Aí agora a gente vai trabalhar terço médio e terço superior. Mas eu vou falar pra vocês, só de vocês fazerem isso e entrarem, igual eu falei, com o peeling, né, com outros recursos aqui, já fica um protocolo fantástico, que você trabalha aqui em profundidade e aqui você trabalha a superfície. É 3 dimensões também, tá bom? Então vamos dobrar esse travesseiro normal pra... Muitas vezes fica com a cabeça de pendurada, né? Não fica tão confortável. Eu vou entrar para esse ponto de sustentação aqui que eu gosto demais, que foi inspirado no lifting delta. Eu acho chiquérrimo, né? Jaqueline tá perguntando, na testa se utiliza criofrequência? Sim, eu vou passar para vocês verem como é que passa, tá? Dando tempo, gente, eu mostro tudo, tá? 46 minutos, qualquer coisa a gente volta. É, olha aqui. Faço aqui, ó. Esse é um ponto que eu gosto demais, tá? Que aí eu estimulando o colágeno aqui, eu faço aquele lifting que eu mostrei pra vocês. É ida e volta, tá? Sem pressão, com pressão. Sem pressão, com pressão. Aqui não tá só multipolar no high, tá bom? Qual que é o outro movimento que eu gosto muito? Pegar aqui o canto da boca, fazer assim, ó. Gosto demais desse movimento, tá bom? Que aí eu trabalho o terço médio e continuo trabalhando o canto da boca. Gosto muito de trabalhar essa região aqui, ó. E muitas vezes a gente tem que ter um algodãozinho, né? Vou pegar um pedacinho de papel aqui, gente, mesmo estando na live ao vivo, só pra vocês verem, tá? Não precisa de algodão não, ó. Vou pegar aqui só pra não escorregar e vou mostrar. Vocês podem puxar aqui, ó. Vocês vão estar trabalhando o terço médio e o terço superior ao mesmo tempo, ó. Aquelas ruguinhas que tem aqui do lado, vocês podem fazer esse movimento aqui, ó. Pra fazer aqui, ó, a gente faz assim, tá? E aí quando vocês pegarem prática, vocês vão estar fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Ó. E você perguntou sobre a testa, vou mostrar a testa também. Rosicler também pediu para demonstrar como que se faz na orelha. Na orelha. Ótimo. Só passar na orelha, Rosicler. Muito fácil. Não precisa ser multi mais mono, não precisa ser multi. Vamos colocar aqui. Se a minha orelha reduzir um pouquinho, não tem problema. Mas aqui, por exemplo, eu já estou no multipolar e eu já posso passar assim para te demonstrar. Mas qualquer uma das duas programações você pode fazer o mesmo movimento. Testa, você vai reparar se a pessoa, ela tá com as marcas de expressão assim, assim, tá? Como que tá? Normalmente quando tá assim, eu gosto de abrir um pouquinho, sabe? Fazendo movimentos assim, ó. Tá vendo? Mas eu posso fazer movimentos assim, sem a pessoa tá franzindo a testa. Lembrando que aqui vai precisar de botox, não só de criofrequência. Tô trabalhando o colágeno superficial, tá bom? A nível dele. E pra essa marca aqui, ó, eu gosto muito de fazer assim, relaxa. Gosto muito de fazer assim, redondinho. Ok? São os movimentos que eu faço na testa. E é muito difícil eu trabalhar a testa, gente. Às vezes eu venho aqui, dou umas 8 passadinhas só. Faço isso aqui, ó. Faço isso aqui. Pro preventivo, 8 isso passadas. seria bom? Essa Perfeito. passada na testa? Perfeito. 8 passadinhas equivale a 10 minutos de uma frequência convencional. Eu, com essa, não fazendo nem 8 passadas, eu já tô vendo diferença aqui, ó. Não sei vocês aí, eu já vejo uma pele diferente.
a potência da criofrequência é muito alta, então poucas passadas equivalem a muito tempo de radiofrequência, até porque você consegue acumular. Quando você vem com a ponteira da área dos olhos, que ela não tem o sistema, né, de resfriamento, qual que é a técnica de aplicação de uma radiofrequência? Você tem que vir com um termômetro, aí você vai aplicar, né, por exemplo, 3 vezes o tamanho do cabeçote, começa a aplicar aqui. Quando vai chegando na temperatura, o cliente começa a fazer assim, tá quente, tá quente. Então, aqui não tem esse problema com a criofrequência, né? Então, o bom de vir a ponteira da área dos olhos é que eu consigo trabalhar regiões que eu não consigo trabalhar, né, com a grande. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, trabalhar aqui para mim poder dar o acabamento, olha. Que eu só tô demonstrando, tá desligado, viu, pessoal? Tá? Mas eu consigo vir com a ponteira facial para dar o acabamento onde eu não consegui. Mas se eu trabalhar esses pontos estratégicos que eu mostrei para vocês, é muito bom, tá? Já vai dar um lifting e vai acabar realçando aqui também, tá bom? Então aqui, você ficou torta, mas eu te desentorto depois do almoço, viu? Mostra na orelha, André. Mostra só rapidinho. Mostra. E o cantinho da sobrancelha você mostrou? Cantinho da sobrancelha eu vou demonstrar de novo. Ó, orelha, a gente tem que ver que aqui começa a marcar, tá vendo? E aqui também. Eu passei na orelha dela, tá, Rosicléia? Durante o procedimento, por isso que eu tirei o brinco. Mas se for pra gente poder trabalhar pensando na orelha, tá? Eu tô passando aqui, por exemplo, né? Tô passando aqui, ó. E o meu aparelho passou aqui na orelha dela o tempo todo, ó. Por exemplo, eu tô vindo aqui, tô fazendo esse procedimento. Tá pegando a orelha, ó. Tá vendo? Vai pegar a orelha aqui. Tô fazendo esse procedimento aqui, ó. Aí eu venho aqui assim, faço assim, ó. Tá pegando a orelha também. Ah, mas André, eu quero pegar bem essa parte aqui, ó. Posso pegar aqui e concentrar um pouquinho, ó. Ó, ninguém faz o procedimento por causa da orelha, mas tirar o brinco para ganhar de brinde esse 1 minutinho, todo mundo quer. Não é verdade? Né? Então é isso, pessoal. Demonstrei desse lado, depois a gente vai fazer esse lado e foram só 5 minutinhos de ponto de sustentação, tá? Então dá pra vocês verem que vocês conseguem otimizar muito o tempo da criofrequência, né? Lógico que mais tempo, o resultado da radiofrequência é linear ao tempo. Então quanto mais tempo eu passar, mais resultado eu tenho. O que eu quero mostrar pra vocês é que essa contração imediata do colágeno, principalmente o profundo, ele gera esse remodelamento facial fantástico que a gente tá vendo aqui, ó, em pouco tempo, tá? É isso. Quero agradecer a participação de todo mundo e vou colocar essa live lá no Ano Sublime, tá bom? E aí vocês podem pegar lá, tá bom?